Então vamos lá, pessoal. Já vimos bastante coisa, né? Mas agora tem uma questão aqui que é fundamental. Precisamos elevar um pouco mais o nível. E aí com isso, né, nós temos já algumas tecnologias que também antigamente eram disponíveis em carros mais caros, né? E que hoje já temos aí um grande leque, né, uma grande diversidade em carros de populares até os mais top de linha, tá? Que é o controle de tração e também de estabilidade, tá? As siglas também são diversas, né? Depende da montadora. Então, para controle de tração, você tem o ASR, o TCS, o VSA, isso vai depender da montadora. Assim como também o controle de estabilidade, que é o ESP, o ESC e assim vai. Mas, né, não muda, né? O funcionamento não muda. Controle de tração, controle de estabilidade. E é uma segurança ativa do carro, tá? E o mais interessante e o mais legal é que funciona tudo automaticamente. Muitas vezes você nem percebe que isso está funcionando, né? Ele tem uma luz indicadora no painel, mas você nem percebe, tá? Então como é que funciona? Ele funciona através do sistema de freio e aceleração, tá? Então vou começar aqui pelo controle de estabilidade. Então o controle de estabilidade ele tem o objetivo de manter o carro na trajetória. Tá? Então, você tem diversas possibilidades que o seu carro pode sair da trajetória. Em uma curva um pouco mais forte, então, ou você está fazendo uma curva, pegou ali uma poça de óleo, areia, né? O seu carro pode, né, ter um deslocamento ali na trajetória do carro, e isso é perigoso. Ou até mesmo em um desvio brusco, né? Então você está vindo ali em uma velocidade um pouco mais elevada e aí vamos pensar na estrada, tá? Tela mental. Tá indo na estrada, se deparou com um buraco gigante e aí você desviou bruscamente. Nesse desvio, né? Você tem o deslocamento de peso e o seu carro pode perder a trajetória, pode virar e, né, pode até no extremo vir a capotar, tá? São possibilidades que vão, né, depender muito da situação. Então o que faz o controle de estabilidade, tá? Quando ele percebe que o carro ele está perdendo a sua trajetória, seja saindo de traseira ou seja saindo de frente, não importa, ele automaticamente vai detectar, né, que isso está acontecendo e ele vai atuar no freio. E ele funciona, né, essa atuação no freio, ela é bem sutil, muitas vezes você nem percebe, e ela é independente. Ela vai identificar quais são as rodas que perderam a trajetória e ela vai atuar no freio. E, consequentemente, né, se você estiver a uma velocidade elevada, ele vai diminuir um pouquinho a aceleração, tá? Exatamente para que você tenha mais controle na correção ali da trajetória. Então ele vai atuando ali para manter o carro na trajetória e vai diminuindo a velocidade para você conseguir ali fazer um acerto se precisar, tá bom? Então é muito bacana esse sistema. E o controle de tração, ele já diz, é para não perder tração, né? Então eu gosto de usar dois exemplos aqui. Rua, que ainda existe no Brasil, rua com paralelepípedo. Então você vai subir ali uma rua com paralelepípedo na chuva, né? Quem já passou por isso, como eu já passei muitas vezes, né? Quando eu morava com a minha mãe, tinha ali muitas, isso bem antigamente, né? Que eu já não sou novo, mas tinha ali muitas ruas ainda com paralelepípedo e eram ruas bem inclinadas, né? Era um aclive ali bem elevado. Então, se você, né, dependendo de como você vem, se o carro começar a patinar, né, ele perde a tração, ele perde velocidade e ele começa a voltar. E isso dá um medaço, não é brincadeira não. O negócio dá pânico, né? E as reações, lógico que depende de cada um, mas as reações são diversas, né? Então você vê que o seu carro está perdendo a velocidade, o que você faz? Você acelera mais. Então ele patina mais e ele vai diminuir mais a velocidade e a tendência é voltar, porque aí você vê quando o carro para, você tira o pé do acelerador e ele volta.
Então o controle de tração não deixa que o carro patine nessas situações de pista escorregadia, pista molhada, ou seja, não permite que ele patine, tá? Uma outra que eu gosto muito de usar, e eu até falo para alguns clientes, né, a maioria dos clientes, eu falo que é um sistema anti-aquaplanagem. Por quê? Quando você vem ali na pista, né, que você pega uma aquaplanagem, o que é aquaplanagem? É água na pista, né? Então, dependendo da velocidade que você vem, ele flutua por cima da lâmina de água, tá? Então, ele perde o contato, perde a tração com o solo. Então, o que ele faz? Ele identificou essa perda de tração, tá? E ele diminui um pouquinho a velocidade do carro para que o carro volte a ter contato com o solo, que você não perca o controle, tá? Então, a aquaplanagem é um dos grandes motivos aí de perda de controle e algumas batidas, tá? Então, quando o sistema identifica que ele perdeu tração, seja com o solo ou seja em situações, né, que ele começa a patinar, ele já automaticamente entra em funcionamento para que o carro volte a ter tração novamente e você tenha o controle e não corra o risco de uma colisão ou de uma situação que te dê muito medo ou gere insegurança para você, tá? Então é um sistema de segurança sensacional. E aí tem, né, um dispositivo, né, você tem um botão que você pode desativar essa função. E você fala, Reina, não é possível. Como é que uma pessoa pode desativar esse sistema? Pode, e às vezes é necessário, tá? Vou dar um exemplo aqui. Você deixou o seu carro parado em um terreno, por exemplo, gramado. Passou uma semana lá no campo, por exemplo, ou um terreno que tem grama ali, e nos 5 dias que você ficou lá, você deu aquela mega sorte de só chover. Então, o que acontece? O negócio vira uma lama, né? E aí você precisa ir embora ou precisa sair com o seu carro. O que acontece normalmente? Você atola, né? Porque o terreno está bem encharcado, né? Quando você começa, então o carro está parado, né? Tá ali momento zero, tá? E aí quando você começa, né, a sair com o carro, ele começa a patinar e automaticamente ele começa a cavar e pode atolar. Então isso já aconteceu comigo muitas vezes e é muito ruim. Mas o sistema, ele tem uma outra característica. Então se o seu carro tem, né, o controle de tração e o controle de estabilidade, e você está nessa situação, ele entende que você está sem tração e aí ele começa a ativar as funções naquele momento. E você inevitavelmente precisa, né, que o seu carro, ele até para gerar um leve movimento, para que ele comece a ganhar velocidade, ele vai precisar patinar um pouquinho. Então o que você faz? Você desativa o controle de estabilidade e o controle de tração. Tem alguns modelos que você desativa parcialmente. Você pode desativar o controle de estabilidade e depois o controle de tração. A maioria dos carros, o botão ele funciona para as duas funções, tá? Então você vai na situação, você desativa um pouquinho, o seu carro ele vai patinar um pouquinho e ele vai sair ali daquela situação. Se o terreno estiver muito encharcado, não saia, né? Possivelmente vai atolar. Mas com esse sistema, isso já diminui muito as possibilidades disso acontecer, tá bom? Até porque isso nós estamos falando de terrenos bem encharcados, onde normalmente as pessoas não arriscam. Mas na maioria das vezes ali a pessoa nem lembra de desativar ou nem sabe na hora da entrega ou na hora da venda, não foi bem explicado, não foi bem explorado, o vendedor não tinha a informação completa. Então é importante, né, que você tenha o conhecimento para que você passe para o seu cliente. Então você vai ter lá, né, normalmente é um carrinho com uma pista sinuosa escrito off, você apertou ali, desativa o sistema e aparece no painel, tá? Se for um painel digital, vai aparecer lá controle de estabilidade, ESC ou ESP off, desativado, desligado e assim vai. Na prática, é importante que ele esteja sempre ativado,
tá bom? Então, quando você desliga o carro, liga de novo, ele já reativa o sistema, e tem alguns modelos que aí você precisou desativar para sair daquela situação, né? E aí depois, quando chega a 50 km por hora, em média, normalmente é assim, quando chega a uma determinada velocidade, o sistema ele reativa-se automaticamente, tá? Ó, foi bonito agora, reativa-se, né? Então, ele aciona o sistema automaticamente, tá? Então, isso também vai depender do carro. Então, é importante que você estude ali a sua ficha técnica, que você pegue ali mais informações, mais detalhes do carro que você está vendendo, porque de marca também varia de carro para carro, tá bom? Mas, basicamente, ele tem o mesmo funcionamento. E, tá? Para finalizar, quando o sistema de controle de estabilidade ou o sistema de controle de tração, ele está em funcionamento, tá? Esse carrinho que eu falei, com essa pistinha sinuosa, ele fica acendendo no painel, tá? Então ele fica acendendo ali no painel. Isso significa que o sistema está em funcionamento. Mas, né, cai para nós quando você está ali naquela situação ou de aquaplanagem ou que o seu carro está perdendo a trajetória, você não está olhando para o painel, você está 100% focado, né, ali na correção da trajetória, mas é importante que às vezes se o cliente percebe e não guardou a informação, ele vai perguntar, olha, tive uma situação assim, 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 ficou acendendo uma luzinha no painel. Aí você vai perguntar para ele, tá bom, qual é o símbolo? Aí ele vai falar, é um carrinho com pista sinuosa. Aí você já vai entender que ou o controle de estabilidade ou o controle de tração, ou os dois, estavam em funcionamento e ele estava em uma situação que o carro dele estava perdendo trajetória ou perdendo tração. Beleza, pessoal? Tranquilo? Show de bola. Então vamos seguir aqui.